Tudo certo, gente? Bom, vamos lá para nossa aula inaugural, cara. Nossa primeira aula do curso aqui do canal História do Enem. E sim, cara, essa nossa primeira aula é uma aula tranquila, uma aula light, mas presta atenção, cara, presta atenção. Ela é o pilar para que tu construa o teu caminho rumo à aprovação e também que tu tenha um desempenho não só nas questões de história, mas na prova de ciências humanas, e algumas dessas dicas valem inclusive, né, para o Enem de uma forma geral, para o perfil da prova. Então, cara, fica tranquilo que aqui eu vou separar em 13 dicas, é o número da sorte, né, cara? O número 13 para tu ir bem na prova do Enem sem ratear, cara, sem ficar mosqueando, sem ficar sem referência. Aqui tu vai ter todas as referências nessas 13 dicas desse vídeo, certo? Bom, a primeira dica é: não seja decoreba. Em história, cara, isso é muito comum eu ver, né, a galera se matando para decorar. 1930 foi o Vargas, 1789, 14 de julho, a Revolução Francesa, o Robespierre. Cara, isso não importa, isso não importa. O que importa para a história é a compreensão do processo, compreensão dos contextos e compreensão da relevância de determinados eventos e continuidades históricas. Por exemplo, vale muito mais em história tu saber os reflexos que a escravidão trouxe, né, de uma forma geral para o Brasil, do que, por exemplo, ficar lá decorando que a escravidão começou no século XVI, a escravidão começou no século XVI e terminou no século XIX. Isso, cara, não importa. Não importa se tu sabe que a Revolução de 30 foi em 1930, óbvio, com Getúlio Vargas, mas que tu entenda qual é a importância do Vargas para uma série de rupturas, para uma série de mudanças econômicas, políticas e sociais que vão acontecer no Brasil. Não importa se em 1956 o JK assumiu a presidência da República, mas que tu compreenda qual era o projeto do JK, quais mudanças ele simbolizava, quais rupturas e quais problemas que o governo dele trouxe. São coisas assim, são esses processos que tu tem que prestar atenção. Deixa a decoreba de lado, porque estudar história, no tempo dos teus pais, talvez, era decoreba. Hoje não é mais, a gente abandonou a ideia da decoreba. Dica número 2, te organiza, cara. Por que tu tem que te organizar? Porque, velho, quem leva os estudos na barriga, quem vai estudando de qualquer jeito, não vai bem. Não importa onde, na vida, né, cara? Na vida não vai bem. E aqui também é muito importante, tu precisa te organizar com o quê? Com rotina, né? Vou estudar tais dias da semana, ou todos os dias da semana, desse horário a esse horário. Depois vou dar um intervalinho de tal horário a tal horário. Te organiza conforme a tua rotina permite. E conversa com a tua família sobre isso. Para tua família, cara, poder te respeitar também nesses horários. Para tua família poder te auxiliar e não te perturbar na hora do estudo. Isso é fundamental também, galera, ter esse diálogo para fazer essa manutenção dos dias e horários de estudo. Não esquece, quando tu vai trabalhar, tu vai no horário tal, deveria. Quando tu vai estudar na escola, tu vai no horário tal, ou deveria também. Tu tem que trazer esse sistema para os teus estudos. Os teus estudos são muito importantes e tu tem que levar ele nessa seriedade também. Dica número 3. Começa logo, cara, imediatamente a te organizar, elabora o teu cronograma, bota a tua rotina de estudos em dia. Por quê? Por que isso é importante? Porque
quem larga na frente vai chegar na frente também. Isso é óbvio, cara, isso é evidente. Então te organiza e já começa estudando. Se tu tá no primeiro e no segundo ano do segundo grau, começa também, cara. Começa logo, para quando chegar no terceirão, tu já estar ali acima da média, na frente dos teus concorrentes. Não esquece, infelizmente, o Enem é um processo seletivo que exclui, ou seja, a maioria das pessoas não vai entrar pelo ProUni, não vai entrar pelo SISU. Isso é uma triste verdade, não deveria ser assim, né? Os processos seletivos são sempre excludentes. Então larga na frente, começa a estudar o mais rápido possível, começa a fazer resolução de questões, a estudar o conteúdo, porque isso vai te dar uma vantagem. Tá no terceiro ano do ensino médio ou já terminou até a escola e vai fazer o Enem, também começa imediatamente, quanto mais rápido, quanto mais cedo, melhor. Dica número 4, leia, mas leia horrores, leia demais. Quando tu cansar de ler, tu lê mais um pouquinho. Não tem escape, cara. A prova do Enem, ela é uma prova que exige muita leitura, muita interpretação e preste atenção, muita resistência. Não tem escape. Tem que fazer uma boa leitura e uma leitura que às vezes é cansativa mesmo, não tem jeito, gente. A gente vai ter que fazer, a gente vai ter que ler tudo, vai ter que ler livro, vai ter que ler rótulo, vai ter que ler, enfim, vai ter que ler tudo, lê até shampoo no banho, cara. Lê shampoo no banho, lê tudo isso, porque isso vai treinar a tua leitura. E a prova de ciências humanas, ela exige muita leitura. A prova de matemática também exige muita leitura. A prova do Enem exige uma leitura até cansativa. Imagina, cara, tu vai fazer a prova por mais de 4 horas lendo. Mais de 4 horas lendo. Imagina que tu não tem a prática de leitura. Evidentemente, quando chegar lá, tu vai lidar com um adversário desconhecido. Então vai treinando essa leitura cansativa, densa, desgastante, sim, porque mas vai treinando, vai te aquecendo, vai ficando pronto, né, para que quando tu chegar no dia da prova, cara, tu tira isso de letra, porque muita gente dos teus concorrentes não vai praticar a leitura como um hábito, né, do dia a dia. Tenha isso em mente. Dica número 5, já para o dia da prova, é: leia destacando as partes mais importantes dos enunciados. A prova do Enem bota uns enunciados, cara, que é uma bíblia, quer dizer, gigante. Então fica preparado para esse tipo de enunciado, fica preparado para esse tipo de questão. Vai pronto, cara, vai feito um leão, vai para cima dos caras. E destaca. Por quê? O tempo, tu tem 4 horas e pouco, cara, mas são 90 questões. E tem no primeiro dia ainda são, além de tudo, tu ainda tem uma redação para escrever. Na real, tu tem pouco tempo. Tu tem pouco tempo por questão. E enunciados gigantes. Tu vai acabar pegando a prova, tu vai ler a prova, né? Tu vai ler a prova e aí o enunciado é tão grande que tu vai te perder. É normal, tá? Não fica nervoso quando isso acontecer. Vai acontecer com todo mundo. Vai acontecer contigo também. Aí tu consegue voltar só nas partes destacadas para fazer uma leitura dinâmica. O tempo não é teu amigo, o tempo é teu adversário, o tempo é adversário de todo mundo. Então corre, né? Larga na frente e te organiza, te articula para que tu consiga fazer essa leitura dinâmica e ganhe sempre tempo, sempre que possível. E a dica número 6 está muito ligada à dica número 5, que é entender conceitos. Cara, a prova do Enem adora isso, adora a interpretação de conceitos. Muitas vezes, veja bem, muitas vezes, várias questões eu já vi, se tu sabe o que significa uma ditadura, tu já vai bem. Tu já consegue acertar determinadas questões. Vamos supor que tu não saiba nada sobre a ditadura do Estado Novo, mas tu sabe o que é ditadura. Aquilo já vai te induzir para a resposta correta, porque muitas vezes uma questão, a ditadura do Estado Novo, papapá, aí a opção A, defendeu liberdade, defendeu transparência, defendeu pluralidade, D, era fechada, era autoritária. Pô, se é uma ditadura, é óbvio, só pode ser ou autoritária, ou fechada, ou sem transparência, sem liberdade. Entende?
Entenda os conceitos, compreenda os conceitos, leve esses conceitos para a prova, porque isso vai deixar a prova para ti muito mais fácil. Ditadura, feudalismo, democracia, cidadania, enfim, se tu souber a definição desses conceitos, tu já vai muito bem encaminhado para a prova. E a dica número 7 também é importantíssima. Aprenda com o que o INEP está exigindo nas últimas edições. Ou seja, estuda o conteúdo de história de forma distribuída. Tá muito claro. O Enem de 2019 e o Enem de 2020 deixaram muito claro que o INEP vai aceitar a pressão governamental e não vai abordar temas que frequentemente caem. A gente viu aí que não está caindo mais Era Vargas, não está caindo mais ditadura, e isso é pressão governamental. Inclusive tem matéria jornalística denunciando a pressão governamental sobre o Enem e sobre temas que o Enem está exigindo, né, que não caiam. Isso está significando o quê? Que as questões de história elas estão mais distribuídas. A gente não pode mais pegar e dizer, cai mais Era Vargas, cai mais ditadura, cai mais Brasil Império. Normalmente a gente fazia isso, né? A gente mapeava os conteúdos que mais caem. Isso caiu por terra. Isso não existe mais no Enem. O Enem distribuiu, né, os seus temas de exigência de uma forma bem sem critério, né? Vamos deixar isso bem claro. Não tem muito critério. Tem que estudar a história antiga tanto quanto a história do Brasil. Tem que estudar a Idade Média tanto quanto qualquer outro tema. De uma forma bem equânime, porque a gente não sabe o que vai cair. Antes a gente conseguia mapear alguma coisa. Agora a gente não mapeia mais. E isso é fundamental que se faça. Distribua os teus estudos. Aí tu vai dizer assim para mim, professor, isso é ruim, isso é terrível, isso é um lixo, isso é o fim da picada. Porque isso, de uma certa forma, ele coloca, né, ele de uma certa forma ele desprivilegia, vamos dizer assim, desprivilegia o aluno que estuda os temas e principalmente o aluno que está estudando para o Enem e também para um vestibular. Isso é ruim, mas não tem jeito. A gente vai ter que dançar conforme toca a música. Então a gente vai ter que focar, né, os nossos estudos dessa forma distribuída. Dica número 8. Não abra mão de atividades de lazer. Nunca abra mão de atividades de lazer. Tu vai ter que tirar um dia da semana, ou alguns momentos do dia, para fazer tua academia, para caminhar, para ver o teu filme, para ver tua série, e faz isso sem culpa. Eu sei que isso é difícil, né? E sei que isso é difícil, mas tenta relaxar, porque tu vai estar nervoso, eu sei que tu vai estar nervoso, porque todo mundo vai estar nervoso. E, de uma certa forma, relaxar é uma forma de distensionar o corpo, distensionar a cabeça, colocar as ideias de novo no lugar. É fundamental que tu tenha esse espaço para respirar. Não esquece disso. Dica número 9, que eu vejo muita gente cair, é: não estuda só por resumo, não estuda só por esquema, não estuda só por mapas mentais. História exige leitura, exige aprofundamento, exige compreensão de contexto, e ficar ali no esqueminha, ficar ali na decoreba, ficar ali no mapa mental, no resuminho, vai te dar, cara, só a superfície. E vai por mim, tá perdendo tempo. Se tu for ficar estudando só pro resumo, nem estuda, cara. Nem estuda. Vai fazer outra coisa. Porque tu vai acabar adquirindo uma série de informações que quando tu chegar na prova do Enem, elas não vão valer de nada. É como eu disse. Chegar lá, o Vargas assumiu em 30. Essa informação não vale nada. Essa informação é inútil. Essa informação não serve para nada. Se tu souber que 1822 foi independência, vai ter que saber quais foram as rupturas e as continuidades a partir da independência do Brasil, né? Qual era o contexto político nacional e internacional entre Dom João VI. Tudo isso é relevante. Mas ficar decorando esqueminha,
Velho, vai decorar fórmula talvez lá para ciências exatas. E nem isso, viu? Nem isso te garante muita coisa. Porque em história não adianta. Tem que ler, tem que aprofundar e tem que entender a conjuntura. Tem que entender os contextos. Porque sem isso, sem desempenho. Dica número 10 é: procura manter a calma. Principalmente nas vésperas da prova, né, nos últimos dias e no dia da prova. E tu vai dizer assim pra mim: ah, professor, mas isso aí é pra tu dizer barbada, né? Tu não tá lá na linha de frente. Eu sei, cara, eu sei disso, eu sei. Mas pensa comigo, todo mundo tá nervoso. Se tu for calmo, tu vai estar tirando uma vantagem em relação aos que estão nervosos, sacou? Tenta ser, meu velho, o alecrim dourado do rolê, o calmo, o relaxado, porque tu vai por mim, velho. Isso vai te dar uma baita de uma vantagem em relação a quem tá tensionado, que não é pouca coisa. Tu vai conseguir ler com mais calma, tu vai conseguir ler sem dar o clarão. Eu lembro que quando eu fiz o Enem, eu tava super nervoso, então por isso que eu sei que dar dica é fácil, ficar calmo um pouco mais difícil. Eu tava tão nervoso que eu peguei a primeira questão, eu li a primeira questão, tá aqui, eu li a primeira questão e eu não entendi nada. Aí eu fui para a segunda questão, eu não entendi nada. Eu fui para a terceira questão, cara, eu também não entendi nada. Minha cabeça deu um bug. Por que deu um bug? Porque eu tava nervoso, eu não conseguia ler e abstrair os dados daqueles enunciados para fazer a questão. Isso foi uma coisa que me atrasou, porque lá no final do meu tempo eu fui refazer essas questões iniciais e vi que elas eram fáceis, mas quando eu li de cara, elas pareciam super difíceis. Então sim, a calma é importante. Dica número 11 é: refaz as provas, cara. Refaça as provas. Por que essa dica é importantíssima? Tu precisa conhecer o teu adversário. Tu precisa conhecer o teu inimigo. Então refaz as provas, mas assim, refaz as provas com cronômetro, refaz as provas, né, com tempo, refaz as provas como se tu tivesse no dia da prova, na sala de aula da tua prova. Senta lá, bota a tua provinha, começa a fazer ela e aí depois, por quê? Porque isso vai fazer com que tu te adapte. E não começa das mais antigas para as mais recentes, faz um contrário, das mais recentes para as mais antigas, porque o perfil da próxima prova possivelmente deve ser parecido com o das últimas duas provas, né? As bancas do Enem, elas tendem a manter essa tendência, e a gente já viu que a prova do Enem mudou. A prova do Enem está diferente nesses últimos 2 anos em relação a anos anteriores. Então fica muito ligado nisso e refaz, conhece teu inimigo. Isso serve para vestibular também, independente do vestibular que tu for fazer. Vai refazendo, vai conhecendo, vai te adaptando com o cronômetro, com o tempo. Começa a ficar adaptado para o tempão que tu vai ficar na prova e também começa a ficar adaptado para o pouco tempo que tu tem para resolver cada uma das questões. Quem vai conhecendo o ambiente, dominando mais o ambiente, tá muito na frente, cara, mas muito na frente dos demais, então fica ligado nisso. Dica número 12, essa é psicológica, cara. Não cai no papo do cara que quer te intimidar dizendo que fez um cursinho top, dizendo que se preparou, que tinha todo o material. Ele tá fazendo isso para ganhar de ti no psicológico. Isso vai acontecer muito no dia da prova. Vocês vão ver os caras lá com a camisetinha do curso tal, né? Com o cara todo uniformizado, parece um milico de cursinho, cara. Bonezinho, né? Camisetinha. Às vezes estão rodeados por um professor do mesmo cursinho que faz até grito de guerra. Eu já vi isso aí, cara, fazer grito de guerra. Por quê? Porque eles querem te intimidar, querem fazer propaganda pro cursinho, claro, mas querem principalmente te intimidar. Tu já vai com aquela síndrome do impostor. Eu não tenho capacidade. Eu não sou bom o suficiente para ir contra o cara que fez o cursinho X, o cursinho Y, o cursinho Z. Bobagem, cara, vou te dizer. Alguns, né, eu já vi muito aluno que fez cursinho e não tinha o know-how da coisa, não. Isso é feito de propósito. Isso em alguns cursos, não todos, mas alguns cursos, inclusive, incentivam a fazer isso para te intimidar e fazer com que tu te matricule no cursinho, até bati, fazer com que tu te matricule no cursinho no próximo ano.
Olha só, os caras fazem isso. Isso é jogada. Não cai nessa. Outra coisa que os caras adoram fazer bolinho assim, né? Junta tu, fica perto de ti e começa a falar do conteúdo mostrando um baita de um domínio, mostrando um baita de um know-how da coisa. Velho, isso é feito para te intimidar, isso é feito para te acuar, isso é feito para te jogar, para te empurrar contra a parede. Não cai nessa, fica ligado, isso é estratégia. E se tu ficar intimidado, a estratégia dele deu certo. Sacou? Não cai nessa, fica ligado, faz o teu, né? Anda igual cavalo encilhado, velho. Olha pra frente, faz o teu e não esquece que a prova ela se aplica também pela pressão psicológica. E tem gente que faz isso. Não cai nessa, faz o teu, porque tem muito miguelito por aí tentando pressionar, principalmente na redação, né, que é o pavor da galera. A galera utiliza muito isso em redação, utiliza muito isso para mostrar domínio de fórmula matemática, para mostrar que uma mini base de dados em história, que às vezes não presta para nada, então não cai nessa. E a dica número 13 é a última, mas é muito importante, é talvez a mais importante, cara. Te inscreve aqui no canal e faz o curso de história que é totalmente gratuito aqui pelo YouTube, totalmente free, cara. Não vou cobrar nada e não vou dar acesso premium para nada, não vai ter nada disso, tá, galera? Nada disso, 100% gratuito. E veja bem, nesse curso vai ter o cronograma disponível para download, tá aqui na descrição o cronograma. Tu sabe a aula que tu vai ter em março, em abril, em maio, já tá tudo no cronograma. Esse cronograma pode mudar um pouquinho porque a gente está esperando sair o dia da prova, mas uma coisa é certa, vai ter aula até o dia da prova do Enem. E vão ser 2 aulas semanais. Aulas longas? Sim, relativamente longas, de 30 a 40 minutos. Algumas aulas ficaram em 28, mas algumas aulas também ficaram em 50. Porque o mais importante aqui é buscar a qualidade e o domínio do conteúdo. Eu sei que a aulinha curtinha ia dar mais engajamento no YouTube, ia dar mais retenção, tudo isso. Mas aqui a gente vai procurar principalmente a qualidade do curso, e todas as aulas vão ter também o roteiro que eu escrevi para fazer elas. Tu pode ler todo o conteúdo da aula, estudar, reforçar, ou seja, cara, vai ser um curso que vai ser gratuito, mas não vai ser feito nas coxas, vai ser completo, vai ser bom, vai ser aprofundado para que tu vá muito bem nessa prova do Enem. Então te inscreve aí, deixa o joinha e não esquece, nas aulas eu também vou tirar dúvidas pelos comentários. Qualquer dúvida que tu tiver em alguma aula, tu pode deixar tua dúvida ali, com toda a certeza eu vou responder todos os comentários ali, certo? Então também pega esse vídeo, pega esse curso e ó, espalha, divulga nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, manda pro teu colega de escola que tá apavorado, que não sabe como é que vai fazer. Aliás, e se tu chegou atrasado aqui, não fica nervoso, tem uma playlist aqui no canal com todas as aulas, dá tempo de recuperar, cara, dá tempo de recuperar o tempo perdido na playlist curso completo de história no Enem. Então não tem, cara, manda, espalha e divulga, que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Certo, galera? Te espero na próxima aula, na primeira aula, a aula de pré-história, certo? Tchau! Inscreva-se, deixe o teu joinha e ative as notificações.